Boa noite. Com a ajuda da minha princesa, ela tá com pijama no que é pai. Oi, da minha princesa, estamos aqui. Boa noite. Renato, meu canal Vasco 68, né? Passando um domingo feliz. Um domingo tranquilinho, né? Aproveitei, eu não tenho nada que fazer, você também. Aí primeiro eu vi o jogo do Fluminense. Uma porcaria, 1-1 com o Juventude, lá em Caxias do Sul. Depois fui ver o jogo do Foguinho com o Império do Mal. Outra porcaria, o jogo ruim, conseguiu ser pior ainda, 0-0. Jogo ruim demais, muito ruim. Mas é só para falar para vocês que bicho papão não existe. Com um pouco de organização, capacidade, né, e dedicação, se consegue. Por exemplo, tá no início ainda, metade do primeiro tempo do jogo do Mirassol com o Inter, lá em Porto Alegre, 1-0 Mirassol. Cruzeiro e Atlético tá aqui nos piores momentos, 0-0. Então assim, repito, com organização, um pouco de competência e garra, as pessoas conseguem, o time do Vasco consegue alcançar resultados, né? E eu vi que alguns torcedores comentaram, chateados, que a mídia não deu destaque, porque eles compararam a mídia do Vasco 3-0 com Fortaleza, do Império do Mal 3-0 com Fortaleza. Disseram assim, modo mundo, e show, e tal, e do Vasco só botaram assim, Vasco 3-0 e o destaque é a expulsão de Marinho e Felipe Coutinho. Ah, não fode eles. Hoje, o Vasco, né, nós torcedores, temos a mídia alternativa. De várias maneiras, a gente vê os canais de YouTube como o meu, né? Vocês têm que, né, continuar vendo e curtindo. Tem vários canais de YouTube, como eu falei, tem Instagram, tem TikTok, tem a porra toda, tem televisão. Então, porra, não se prende essas merdas da Globo não, até porque, por exemplo, ontem eu vi um jogo na Record, né? É lógico, tem os seus senões, né? Mas, pô, diferente. Quando eu vejo também no SBT, pelo Thiago Life, eu acho legal, porque ele torce, né? Quando joga o Vasco com o time de fora, obviamente, ele torce. Então, assim, hoje, por exemplo, eu escutei várias transmissões ruins, os caras ruins, pagos muito bem por isso, comentaristas fracos e alguns até querendo ser engraçados, né? E de graça não tem nenhuma, né? Pior coisa é a pessoa forçar a querer uma graça, né? Como aquele outro lá que faz até de mercado aí de anúncio, aquele que... Um monte de papaemo, isso mesmo. Esse cara aí mesmo, o Escobar, que vocês pagam pau, que eu acho um babaca, sem graça do caralho. Mas eu gosto de todo mundo, né? O que seria do amarelo se todos como eu gostassem do azul? Então, é gosto de cada um. Mas voltando a ontem, eu queria destacar, principalmente queria dar os parabéns ao Hugo Moura. É uma coisa séria mesmo, agora é sério, gente, porque, né, a esposa dele perdeu um neném no final da gravidez. Porra, e ele se comprometeu, ele não treinou na sexta, se comprometeu a estar com o time, ele disse que recebeu muito apoio, né, obviamente, da comissão técnica e dos jogadores. E esse cara merecia ontem nota 10, nota 11, se tivesse, entendeu? Parabéns a ele. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar ontem é que eu gosto de ver alguns canais, eu gosto de ver um pouco da Vasco TV antes do jogo e outros canais também, mas na Vasco TV tinha um rapaz, ele até esse não, esse é engraçado, legal. Ele e um outro mais velho, mas ele estava em São Januário, esqueci o nome dele, depois eu dou crédito, que ele achou gente que veio de caravana de Curitiba, Cascavel, Bahia, Piauí, rapidinho. Eu falei do Nordeste do Brasil, falei do Sul do Brasil, quer dizer, torcedores que foram assistir ontem, né, e que não foi toda a venda sido efetuada, porque, pô, o jogador tem uma hora que enche o saco mesmo, mas veio gente de fora. Então vocês veem a grandeza e a esperança do torcedor, né, do torcedor do Vasco, né, que não é esses torcedores no telinha, né, que só grita finalzinho de jogo e tal. Vocês sabem bem de quem eu estou falando, né? E quantidade sim, quantidade nós temos, mas nós temos acima de tudo qualidade dos nossos torcedores. Daqui a 2 dias, né,
mais conhecido como terça-feira, jogamos em São Januário, contra o Operário. E dessa vez eu acho até que a torcida deve lotar. Precisamos de uma vitória simples. O primeiro jogo foi empate, mas não é um jogo fácil. O Operário é o atual campeão paranaense, né? Mas se jogar com a mesma aplicação tática, né? A mesma dedicação que teve nesse jogo contra o Fortaleza, sairemos com a vitória. E depois desse jogo, vai ter o jogo contra o Fluminense, no Maracanã, sábado à noite, 6h30, se eu não estiver enganado. Depois, mais à frente, eu informo dos outros vídeos. E, por exemplo, nós não vamos ter o Felipe Coutinho, mas o Fluminense não vai ter o Cano e não vai ter o Nonato suspenso. Então, assim, mas nada que se preocupe. Afinal de contas, o Felipe Coutinho não é o time todo do Vasco, longe disso. Tanto é que o Vasco produziu depois da saída dele. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Vai ter esse jogo do Operário, vai ter uns diazinhos para jogar contra o Fluminense. O Fluminense também vai jogar pela Sul-Americana do meio de semana. Não sei se é quinta. Quinta não pode ser porque o jogo é sábado. Não sei se é terça mesmo. Deve ser quarta, porque ele jogou hoje. Então deve ser quarta-feira. E eu não gosto de falar de fake news, mas tem uma que eu queria comentar com você, que eu não sei se é fake news, que é interessante para saber a opinião de vocês. Não é essa que eu quero a opinião, não, mas, por exemplo, dizem que tem um time interessado no Jean Davi. Não sei eu se é do Chile, que ele está convocado para a pré-seleção do Chile. Mas ele, eu daria muito obrigado pelos serviços prestados ou não prestados, embora do Vasco. E o grande mistério, gente, que vocês opinem aí nos comentários, em relação ao Paê, porque ele treinou hoje normalmente, né? Está à disposição do jogo do Operário, provavelmente estará do Fluminense, só que ele já avisou ao proprietário do seu imóvel, né, que ele não vai renovar o aluguel. Isso quer dizer que ele sabe que não vai ficar. E eu vou ser muito sincero. O Coutinho, é porque ele é cria, porque isso, não. O Coutinho, mesmo ele dando pouco ou aquém do que ele pode dar, não que ele não queira, mas do que ele pode dar, é muito melhor ficar com ele, por isso e pela idade, do que com o Paê, porque praticamente, para não dizer que não tem dado nada, ele deu antes, mas agora está dando muito pouco. E para pagar 1.700.000, 1.700.000 você bom, 1,5 milhão, para o cara jogar 15, 20 minutos e bater palma para a torcida, muito obrigado, né? A gente pode desafogar a folha, contratar 3 jogadores bons e ainda sobra um dinheiro em caixa. O outro caso, que esse me espantou, é o caso até do Jair. Vou ser sincero, nem sabia que o Jair não tinha sido relacionado. E eu falo a vocês, eu sou fã do Jair, hein? Eu sou fã, mas o Jair não foi relacionado. O Diniz foi muito franco. Nisso ele tem de bom, que ele fala mesmo, ele não dá a minha volta. Ele fala, eu já quis levar o Jair para 2 outros times meus, mas eu não botei o Jair no jogo, nem na relação, porque ele fez 6 jogos. E como nós temos muitos jogadores de meio campo do Vasco, haveria a possibilidade de jogar por outro clube. Só que hoje à noite já foi confirmado pelos seus empresários que não há procura de ninguém. Então, e que o Vasco precisava desafogar a folha. O salário do Jair é um salário alto, eu não sabia. Se for verdade o que falaram, ele ganha 900 mil. Então, assim, para um jogador que entra, sai, apesar de eu gostar muito dele, para pagar 900 mil para ele, porra, tudo bem, desafoga a folha, traz um que ganha 400, é um ótimo jogador por esse preço. Outro que eu acho um absurdo, maior ainda, não do Jair que eu acho absurdo, mas o absurdo maior nós temos um zagueiro, né, o João Vitor ganhou 910 mil. Mas o que eu estou discutindo hoje, que eu queria a opinião de vocês, é sobre o Paê. Eu sou uma pessoa que eu não gosto nunca de cuspir no prato que eu comi, e eu respeito sempre os profissionais. Eu agradeço a vinda do Paê, agradeço o marketing que fizeram em cima dele, agradeço no primeiro ano que ele ajudou muito a gente, mas ele tem, não sei se é comprometimento, não sei se é falta da família, não sei se é problema com a mulher daqui, com a amante, mas ele tem dado muito pouco pra gente, muito pouco. Não pode um jogador, de um preço que se paga a ele, jogar 20 minutos, no máximo 30 minutos, e quando joga, e mesmo assim não decide. Cara, eu vou ser sincero, vocês vão dizer que eu tô louco? Só para lembrar vocês, o Nenê,
que foi nosso jogador que está no Juventude, entrou hoje durante o segundo tempo também, vinha, parece, com problema de panturrilha. O Nenê, se ele jogar os mesmos 20 minutos que o Payet joga, ou 30, ele faz mais. E é mais velho, com 44 anos. O Nenê faz mais do que ele. O Nenê jogou no Bordeaux da França, jogou no West Ham da Inglaterra. É um jogador rodado, muito mais velho, mas o Nenê ainda dá mais. Então, muito obrigado, Payet. O Coutinho já é diferente. Mas o Coutinho também não está fazendo, não está dando aquilo que a gente espera. Pô, bicho, uma andorinha só não faz verão. Quem sabe melhora. Não tinha um monte de gente que criticava o Verratti? O Diniz até riu ontem e deu uma resposta inteligente. Cara, o Verratti não encaixa no meu jogo. O Verratti faz a coisa mais difícil do futebol, que é o gol. Vocês sabem quantos gols ele tem no Vasco? 50 gols. 50 gols. Nem tantos jogos, 102 ou 103 jogos. Tem centroavante, obviamente, mais a maioria de clubes pequenos, que não tem metade disso. Se tiver metade, bata-se palma. Então, gente, vamos procurar agora confiar no Diniz, acreditar no time, né, torcer muito na terça-feira para que a gente passe para a quarta fase da Copa do Brasil contra o Operário. Não é um jogo fácil. O jogo se torna fácil durante a partida. Meu filho está perguntando, em São Januário. Então, assim, com tranquilidade a gente pode chegar lá. Com tranquilidade mesmo, né? A título de curiosidade, se vocês quiserem saber, o Palmeiras, mais uma vez, virou o jogo contra o Bragantino. É líder do campeonato com 4 pontos à frente do Flamengo. Né? O Bragantino estava ganhando, estava se tornando líder e tomou a virada, né? Em casa. Gente, então é isso. Desejo a todos uma boa noite, que Deus, Espírito Santo, todos os santos anjos abençoe as vossas famílias.